Bom dia! Como nós vimos nas aulas anteriores, os termos genéticos básicos, hoje nós vamos começar a trabalhar a primeira lei de Mendel. Qual a característica da primeira lei de Mendel? O que é que eu tenho que lembrar dessa primeira lei de Mendel? Primeiro, analise uma característica por vez. Segundo, cada característica é condicionada por um par de fatores, que hoje nós sabemos que esses fatores são os genes. Vejamos aqui então a experiência montada por Mendel. Mendel era monge, trabalhava no mosteiro da Ordem dos Agostinianos, usava os canteiros do jardim para montar as suas experiências com ervilha. E como ele analisava uma característica por vez dentro desse contexto primeira lei, nós vamos observar ele analisando a altura das plantas. E a altura das plantas podem ser altas ou baixas. Um negócio interessante da gente observar aí é que as características das ervilhas são bem nítidas. E isso propiciava uma conclusão mais segura. Não sei se vocês lembram disso. Vamos só revisar rapidinho quais eram essas características interessantes. Primeiro, um vegetal de pequeno porte para que facilitasse o manuseio durante os cruzamentos artificiais. Segundo, um curto ciclo reprodutivo para que ele pudesse repetir a experiência no intervalo curto de tempo. Terceiro, as flores eram hermafroditas e fechadas, ou seja, cleistogâmica. O que isso era interessante? Naturalmente, as ervilhas só fazem autofecundação. E com a autofecundação gera linhagens puras. Então Mendel, diante dessas características, ele montou então o seu primeiro experimento, onde ele analisava, como eu já tinha dito, a altura da planta, que pode ser baixa ou alta. Todas as vezes que ele começava um experimento, ele colocava a letra P para dizer que essa era a geração parental. E na geração parental, ele trabalhava sempre com linhagem pura e realizava aqui uma fecundação cruzada. O que é isso, fecundação cruzada? Pegar o pólen de uma planta e colocar sob o estigma de outra planta, fazendo aí, além de uma fecundação cruzada, artificial. Nesse primeiro cruzamento, nós estamos observando que, ao cruzar plantas altas com baixa, resultaram no F1, que significa primeira geração filial, todas as plantas altas, ou seja, 100% de plantas altas. Com certeza, Mendel deve ter surpreendido ou até pensado, gente, o que aconteceu com as plantas baixas? A baixa sumiu? Mas como ele sempre fazia um experimento, testava esse experimento, e o intervalo de tempo que ele perdia era pequeno, por causa do curto ciclo reprodutivo das ervilhas, ele repetia o experimento ou ele fazia um experimento para ele chegar a uma conclusão mais precisa. Ele monta aqui agora um experimento com plantas altas que ele obteve da geração F1 do cruzamento de altas com baixa. E obteve plantas altas e plantas baixas, num percentual de 75% alta, 25% baixa. Eu queria dar uma voltadinha aqui para você entender um negócio comigo. De repente, você fica meio perdido de como isso aconteceu. É importante você lembrar que o mecanismo é por etapa. Então, primeiro realizava o cruzamento, né? A plantinha estava florida, ele polinizava, aquela flor cai, o ovário fica, forma o fruto, dentro do fruto fica a semente, e ele pega aleatoriamente lá 100 sementes, 100 por quê? Só para ficar fácil de fazer as contas. Ele pega lá 100 sementes e planta, e espera essas plantinhas crescerem para ver quantas delas tinham a característica ou teriam a característica alta, quantas teriam a característica baixa. Você viu que eu coloquei 100%? Isso quer dizer, então, que todas as plantinhas que resultaram desse cruzamento
tinham características altas. No próximo cruzamento, o que ele fazia? Deixava essas plantinhas de característica alta se autofecundarem. Elas faziam autofecundação e dessa autofecundação o mesmo mecanismo. Polinizava a flor caía, formava fruto, dentro do fruto estava a semente. Ele pegava de novo 100 sementes aleatoriamente, plantava, esperava as plantinhas crescerem. Quando as plantinhas cresciam, ele via analisar quantas tinham a característica alta, quantas tinham uma característica baixa. E ele percebeu então que tinha 75% alta, 25% baixa. Olha uma outra surpresa do Mendel. A baixa tinha desaparecido. Ele pensou, pronto, acabou a baixa. De repente não acabou. A baixa reaparece e numa proporção de 25%. Diante desse resultado, ele chegou à seguinte conclusão: as plantas de características altas são dominantes, as plantas de características baixas são recessivas. E por convenção, isso não é uma obrigação, não é uma convenção, pegar a primeira letra do caráter recessivo, usar minúsculo recessivo, maiúsculo para o dominante. E nós vamos agora aqui repetir os mesmos cruzamentos que ele tinha feito, só que representando os genes por letras. Como a linhagem era pura, os alelos são iguais. Bezão, bezão para a planta alta pura. Bezinho, bezinho para a planta baixa. Como a planta baixa é recessiva, eu não preciso dizer que ela é pura, porque obrigatoriamente toda característica recessiva só se manifesta em dose dupla ou toda característica recessiva é obrigatoriamente pura. Aqui está os gametas. Como os gametas ocorrem por meiose, o que acontece durante o processo de meiose? Os genes se separam. Separa aqui o gene B do outro gene Bzão, separa o Bzinho do outro Bzinho e logo em seguida o que ocorre? Fecundação. E a fecundação é ao acaso. O gene Bzão pode fecundar o primeiro Bzinho ou pode fecundar o segundo Bzinho, originando plantas Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. O mesmo acontece com o segundo Bzão. Pode fecundar o primeiro Bzinho ou fecundar o segundo Bzinho, formando também plantas Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Como a alta é dominante, o Bzão representa o gene dominante. E nós aprendemos em aulas anteriores que o gene dominante manifesta tanto em dose dupla quanto em dose simples. Dose dupla ele manifesta, dose simples ele também manifesta. Conclusão, obtivemos aqui os 100% de plantas altas. Esse é o nosso F1. O F1 agora não é mais uma planta pura, e sim uma planta híbrida, segundo Mendel. E que hoje a gente está usando aqui o termo heterozigota. Vejamos como é que fica o cruzamento com o F1. Uma planta Bzão, Bzinho, outra Bzão, Bzinho, feita então aqui uma autofecundação, forma-se os gametas Bzão e gameta Bzinho de cada planta. Ao fecundar, forma um indivíduo Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Como o Bzão é dominante, manifesta em dose dupla e em dose simples, todas as plantas que têm Bzão são altas e as Bzinho, Bzinho são baixas. Quando a gente chega nessa geração, que é a F2, nós analisamos as proporções mendelianas. O que é isso, proporção mendeliana? Quantos de cada característica foram obtidas durante o cruzamento. Primeiro, analisa-se as proporções fenotípicas. Eu gostaria de chamar a atenção mais uma vez para isso. A característica que está sendo analisada é a altura de planta. O fenótipo dessas plantas é que é alta,
e baixa. Isso é fenótipo. Então, como nós estamos analisando proporção fenotípica, perdão, nós vamos analisar quantas plantas eu tenho de altura superior ou alta e quantas baixa. Se você observar, você conta aqui, ó, alta, 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 eu tenho 3 plantas altas e uma planta baixa. E a proporção é representada assim, ó, 3 para 1. 3 para 1 quanto ao fenótipo. 3 altas para uma baixa. Quando fala-se de genótipo, genótipo se refere ao par de gene que condiciona a característica. Se nós observarmos aqui, ó, nós temos aqui o genótipo Bzão, Bzão, temos o genótipo Bzão, Bzinho, temos o genótipo Bzinho, Bzinho. Como proporção significa quantos de cada tipo, nós temos um genótipo Bzão, Bzão para 2 genótipo Bzão, Bzinho para um genótipo Bzinho, Bzinho. Isso aqui, ó, é padrão. Isso aqui é padrão. Todas as vezes que você fizer um cruzamento com uma característica e chegarmos à geração F2, as proporções vão ser sempre de 3 para 1 no fenótipo e de 2 para 1 no genótipo. Crianças, vamos continuar? Vejamos então aqui a análise de heredograma. Quando eu falo em heredograma, a gente precisa lembrar daquela aula anterior. O que nós tínhamos chamado de heredograma? Uma representação gráfica da herança de uma característica numa determinada família. Outra coisa que a gente precisa revisar, os símbolos do heredograma. Como nós tínhamos falado, quadradinho representa o macho, bolinha, a fêmea, o traço é cruzamento e o resultante aqui, ó, são os filhos do casal ou a prole do casal ou os descendentes do casal. Os símbolos marcados representam os portadores de uma característica em análise. Se bem que eu disse para vocês que, vez ou outra, ou quase sempre, aparece com o termo afetado. Eu que não gosto do termo afetado, porque para mim afetado é aquilo que limita a sua vida ou que prejudica o seu bem-estar. E nem sempre a característica marcada vai adicionar isso no indivíduo. Então, por isso eu não gosto de afetado, mas vai aparecer afetado, deixa. Eu prefiro característica em análise. Outra coisa que chama atenção, se a marcação em todos os símbolos é a mesma, significa que a característica que eu identificar em um deles é a mesma em todos os outros. Vejamos então a primeira pergunta sobre o heredograma. A pergunta diz o seguinte: o caráter representado no heredograma é dominante ou recessivo? Olha aqui uma regrinha prática para o dia a dia. Olha no heredograma e vê se tem algum caso onde a característica manifesta no filho sem ter manifestado nos pais. Se nós olharmos esse heredograma, a gente vai ver esse caso, esse aqui não, esse não. Então, apenas um caso onde a característica manifesta no filho sem ter manifestado nos pais. Todas as vezes que isso acontece, você pode afirmar que o caráter é recessivo. Então, quando que eu tenho um caráter recessivo olhando o heredograma na prática? Todas as vezes que a característica manifestar nos filhos, sem ter manifestado nos pais. Conclusão, então, para essa primeira pergunta. O heredograma tem um caso desse? Tem. Então, eu posso afirmar que o caráter representado no heredograma é recessivo. O caráter é recessivo. Se o caráter é recessivo, eu sei que ele manifesta em dose dupla. O
caráter dominante manifesta em dose simples ou em dose dupla. E eu coloquei aqui só para a gente lembrar, quando a gente representa azão-traço, isso significa que o indivíduo é azão-azão ou azão-azinho. Vamos à nossa segunda pergunta, ou segundo questionamento sobre o heredograma. Esse aqui diz assim, ó, determine os possíveis. É bom você ficar atento que ele está dizendo os possíveis. Quer dizer que pode ser que no heredograma existam casos que não podem ser definidos, mas ele quer os possíveis genótipos de todos os componentes do heredograma. Todas as vezes que você for determinar genótipo, começa sempre pelo caráter recessivo, porque o recessivo eu sei que ele é obrigatoriamente homozigoto. Vamos ao heredograma e vamos representar por letra A os genes. Azinho, azinho é o caráter recessivo. Esse tem o mesmo caráter, também é azinho, azinho. Esse também é azinho, azinho. E esse também é azinho, azinho. Olha bem, se os demais não têm a característica recessiva, significa então que ele tem a característica dominante. E a característica dominante pode manifestar em dose dupla ou em dose simples. Inicialmente, você vem e coloca azão, traço, porque azão, traço significa azão, azão ou azão, azinho. Azão, traço significa azão, azão ou azão, azinho. Agora presta atenção para você entender isso aqui, ó. 2 azinhos no filho, veio de onde esses azinhos? Com certeza, obrigatoriamente, um do pai e um da mãe. Com isso você já conseguiu identificar o indivíduo 1 e 2. Se nós analisássemos aqui, ó, 2 genes recessivos no pai, ele manda um para cada filho. Significa então que o 2,5 e o 2,6 também tem azinho. Se você analisar aqui agora, ó, 2 azinhos no filho, veio um do pai e o outro da mãe. Ó, 2 azinhos no filho, veio um do pai e o outro da mãe. Se nós analisássemos esse, o azão veio do pai, obrigatoriamente o outro vem da mãe, e a mãe só tem o quê? Azinho. Identificamos aí os possíveis genótipos de todos os componentes do heredograma. Você está observando que o indivíduo 2,2 não foi possível determinar, mas é possível calcular a chance ou a probabilidade dele ser heterozigoto ou homozigoto? Sim, é possível calcular, e isso se refere ao terceiro questionamento sobre o heredograma, que diz assim, ó, qual a probabilidade do indivíduo? Vamos só consertar aqui, porque eu tinha colocado 3,2, mas é o 2,2 ser heterozigoto. Como eu usei aqui o termo probabilidade, eu vou fazer uma rápida colocação sobre o que ele está chamando de probabilidade. Probabilidade, então, é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. O que eu vou chamar de caso favorável? Você fala, pessoal, mas eu não sei o que é caso favorável. Caso favorável é o que você escolher para identificar. Se eu falar assim, ó, igual o heredograma, o exercício pediu, qual a probabilidade de ser heterozigoto? O que significa ser heterozigoto? Favorável. E o que significa possível? Todas as outras condições em que ele pode acontecer no indivíduo 2,2. Para nós analisarmos esse terceiro item, nós vamos no heredograma e vamos olhar quais são os pais do indivíduo 2,2.
O pai é o indivíduo 1, a mãe é o indivíduo 1, 2. O que nós vamos fazer na sequência aqui, ó? Vamos pegar os pais, e nós já sabemos que os pais dele é azão, azinho, azão, azinho. Esse aqui, ó, pai, e esse, a mãe. Aprendemos no início dessa aula que na hora de formar a gameta, os genes se separam e formam aqui os gametas. Depois, o que acontece com esses gametas? Eles se encontram aleatoriamente, formando indivíduos azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Pronto. Resolvemos, fizemos o cruzamento dos pais do indivíduo 2, 2, que nós estamos querendo saber se ele é hétero ou homozigoto. Vejam bem, nós estamos diante então de um caso de probabilidade onde o número de casos favoráveis é o que se refere ao heterozigoto. Quantos heterozigotos nós temos aqui? 2. Então nós temos aqui 2 casos favoráveis. Onde que a gente mais erra esse tipo de questão? É por displicência, não é nem por falta de conhecimento, é por displicência. Porque quando você vai analisar os casos possíveis, você vem aqui e fala, ó, possível, 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 e você encontra 4. E aí você vai lá e responde 2/4 ou meio. Cuidado, preste atenção no que foi solicitado. Nós estamos aqui nos referindo ao indivíduo 2, 2. Aí nós vamos no heredograma, olhar cadê o indivíduo 2, 2, ó. Ó o indivíduo 2, 2 aqui, ó. O que acontece com o indivíduo 2, 2? Ele já tem um azão, não tem? Ele está nessa condição aqui, não é? Ó, azão, traço. Então o que é possível para o indivíduo 2, 2? Ser azão, azão ou ser azão, azinho. Isso significa então que azinho, azinho, o indivíduo 2, 2 não pode ser. Oh, mas por que, pessoal, que ele não pode ser azinho, azinho? Porque ele já tem o azão e ainda mais outra coisa. O azinho, azinho é marcado e ele não é marcado, então ele não pode ser azinho, azinho. Se ele não pode ser azinho, azinho, o que é possível então para o 2, 2? Azão, azão que não é favorável ou azão, azinho que é favorável. Então nós temos aqui uma probabilidade de 2 terços e não de 2/4 ou meio, como muitos resolvem e acaba por errar a questão simples. É uma questão só de atenção. Nas próximas aulas, a gente continua com as noções de probabilidade e vamos resolvendo mais exemplos referente a heredograma, um pouco talvez mais complexo que esse é o mais simples dos heredogramas, e com essas informações vai ser possível resolvermos praticamente todos os exercícios da lista que vocês receberam. Bom estudo e até a próxima aula.